Ricardo Almeida era um homem de negócios bem-sucedido. Empresário, milionário e CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ele construiu sua vida em torno do poder, riqueza e status. Nos círculos em que frequentava, as mulheres que o cercavam eram sempre deslumbrantes, sofisticadas e, claro, interessadas naquilo que seu dinheiro poderia oferecer. Contudo, nenhuma delas parecia realmente conquistar seu coração. A vida que havia escolhido lhe dava muitas satisfações materiais, mas não conseguia preencher aquele vazio que sempre o acompanhava. Uma tarde, enquanto saía de uma reunião importante em um dos seus edifícios comerciais, algo inesperado fez Ricardo parar no meio do caminho. Lúcia, uma jovem simples e humilde, trabalhava como faxineira no prédio e estava lá sozinha, limpando as mesas da recepção. A cena, tão comum e tão distante do mundo luxuoso que ele conhecia, o deixou atônito. Não era apenas a beleza natural dela que o atraiu, mas também a calma, a pureza e a inocência que transpareciam em seus olhos. Lúcia não tinha ideia do que se passava na mente de Ricardo. Enquanto ele a observava em silêncio, ela continuava seu trabalho, alheia ao poder que sua presença exercia sobre ele. Sua beleza não era a de uma modelo de passarela. Era uma beleza diferente, quase etérea. Ela não fazia esforço para chamar atenção, e isso a tornava ainda mais impressionante. A beleza da simplicidade. Lúcia era a personificação da simplicidade. Seu rosto, sem maquiagem, trazia uma genuína e radiante expressão de felicidade, algo que iluminava todo o ambiente ao seu redor. Cada gesto, cada olhar, era um reflexo de sua bondade interior. Para Ricardo, era incompreensível como alguém tão humilde podia irradiar uma luz tão intensa. Ela não buscava impressionar ninguém, não precisava de joias ou das roupas caras que ele acreditava serem essenciais para se destacar no mundo. E, no entanto, lá estava ela, conquistando sua atenção de uma maneira que nenhuma outra mulher jamais havia conseguido. Enquanto Lúcia limpava, seu coração seguia sendo um mistério para Ricardo. E sempre que seus olhares se cruzavam, ele sentia como se o mundo à sua volta se desfizesse. Sem saber, ela o desarmava, revelando uma parte dele que ele próprio havia esquecido que existia. A verdadeira beleza, a que realmente importava, não era aquela que se destacava pelo exterior, mas sim a que vinha de dentro. Lúcia lhe mostrava isso sem esforço, simplesmente vivendo, o olhar de um homem cínico. Nos seus anos anteriores, Ricardo se cercava de pessoas que compartilhavam seus interesses e valores. Mulheres que sabiam como sorrir quando era necessário, que entendiam o jogo das aparências e sabiam como impressionar um homem de seu nível. Mas Lúcia não jogava esse jogo. Seu olhar era puro, genuíno. Sempre que ele a observava, via nela algo que não conseguia ignorar, uma naturalidade que o desconcertava. Em vez de se deslumbrar com sua riqueza ou fama, ela o via como simplesmente Ricardo, o homem por trás do terno caro, o CEO, mas nada além disso. A atração que sentia por Lúcia era tão nova e desconcertante que Ricardo começou a questionar seus próprios critérios. Como poderia ele, alguém acostumado a estar cercado por pessoas que o adoravam apenas por causa do que ele tinha, sentir-se tão atraído por alguém que nem sequer sabia quem ele realmente era? Lúcia não lhe oferecia nada material, não pedia nada. Ela apenas estava lá, com sua presença genuína, sua pureza, algo que ele nunca havia encontrado em nenhuma das mulheres com quem esteve. O dilema de Ricardo: amor ou status? Com o passar dos dias, Ricardo se pegava pensando em Lúcia mais do que gostaria de admitir. A paixão genuína que começava a sentir por ela o fazia questionar tudo o que acreditava até aquele momento. Seria possível que a verdadeira felicidade não viesse das mulheres perfeitas que seu círculo de amigos e colegas de negócios admiravam? Ele realmente tinha encontrado algo genuíno em alguém tão diferente dele?
O conflito ficou ainda mais intenso quando, em uma reunião na empresa, alguém mencionou o nome de Lúcia em uma conversa casual. Imediatamente, Ricardo sentiu um desconforto crescente. O que seus amigos e colegas pensariam se soubessem que um homem como ele havia começado a se interessar por uma simples faxineira? A atração que sentia por ela, a maneira como sua vida parecia brilhar só de pensar nela, começava a fazer com que ele questionasse sua própria definição de sucesso. Foi então que Ricardo percebeu que não poderia mais ignorar o que sentia. A conexão que tinha com Lúcia não era superficial, era real, honesta. E talvez, pela primeira vez em sua vida, ele estivesse diante do dilema mais importante. O que valia mais para ele? O amor verdadeiro ou o status que construíra ao longo dos anos? Não se esqueça de curtir esse vídeo se você está sendo cativado por essa trama cheia de emoção e dilemas. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. O que você pensa sobre essa relação improvável entre Ricardo e Lúcia? Conte-nos nos comentários de onde você está assistindo e o que gostaria de ver acontecer a seguir. Não perca o próximo capítulo. Era um daqueles dias nublados, com tardes silenciosas que pareciam não ter fim, onde o tempo parecia derreter no ar. Lúcia estava ocupada com sua rotina diária, limpando os corredores do prédio, mas algo estava diferente. Havia uma leveza no seu passo, uma energia no ambiente sempre que cruzava o caminho de Ricardo. Desde aquele primeiro encontro, as palavras entre eles eram poucas, mas cada bom dia ou sorriso trocado parecia carregar uma emoção difícil de descrever. No início, eram gestos simples, mas com o tempo passaram a ser mais frequentes e mais profundos. Lúcia não sabia explicar o que estava acontecendo, mas algo na maneira como Ricardo a olhava fazia ela se sentir especial, como se fosse mais do que apenas uma funcionária invisível no mundo dos poderosos. Para Ricardo, o sentimento também era confuso. Ele começou a perceber que a jovem simples que sempre via de longe estava se tornando uma presença constante em seus pensamentos. Ela não era como as outras mulheres ao seu redor, nem tentava ser. Ela não o via como um milionário, não o tratava como um rei, mas como um homem comum, com suas imperfeições e inseguranças. O segredo de Lúcia: sonhos grandes em um mundo pequeno. Durante uma das pausas que tiveram no saguão vazio do prédio, Lúcia, de forma inesperada, compartilhou algo que Ricardo jamais imaginaria ouvir de alguém tão humilde. Ela falou sobre seus sonhos, sonhos que pareciam distantes para alguém em sua posição social. Lúcia sonhava em ser artista, pintora, talvez viver em uma pequena cidade onde pudesse se dedicar à sua arte. Porém, a vida, com suas limitações e desafios, a havia levado a trabalhar como faxineira. Enquanto ela falava, Ricardo sentiu um peso no peito. Nunca imaginou que alguém como Lúcia tivesse ambições tão grandes. Lúcia não era apenas uma mulher humilde. Ela carregava dentro de si uma chama criativa, um desejo de algo mais, algo que transcendesse a realidade em que vivia. Para ela, o simples fato de pintar por prazer já era um luxo. Seus sonhos contrastavam com a vida que levava, mas ainda assim, ela acreditava que poderiam se tornar realidade algum dia. Esse momento de vulnerabilidade de Lúcia despertou algo profundo em Ricardo. Ela não estava contando uma história triste sobre sua vida. Ela estava compartilhando uma parte de si mesma, uma parte que ele jamais imaginaria. A verdade era que por trás da fachada de humildade existia uma alma forte, cheia de desejos e potenciais que não se apagavam facilmente. Ricardo e o peso da fama. Entretanto, para Ricardo, as coisas não eram tão simples. Quando o sol começava a se esconder atrás das nuvens e a cidade se preparava para a noite, ele se via sozinho em seu escritório, refletindo sobre as palavras de Lúcia. Durante um de seus encontros, ele se permitiu falar sobre sua própria vida,
algo que nunca havia feito com ninguém. Ricardo revelou a Lúcia o peso que carregava como figura pública, como alguém sempre sob o olhar atento da mídia. Ele sabia que qualquer movimento que fizesse seria analisado e interpretado, e muitas vezes distorcido. Explicou como o constante julgamento o fazia se sentir isolado. Para ele, as amizades e os relacionamentos estavam sempre imersos em interesses, como se as pessoas se aproximassem dele apenas por causa de seu status. Esse era o preço do sucesso, um preço que ele nunca soubera que teria que pagar. A solidão, o medo da traição e a desconfiança constante eram seus companheiros diários. Ele não podia confiar plenamente em ninguém. E por mais que estivesse rodeado de luxo e prestígio, sentia uma falta constante de algo mais profundo, algo genuíno. Lúcia o ouviu em silêncio sem julgá-lo. Ela não parecia impressionada com seu status. Para ela, ele era apenas Ricardo, um homem com suas próprias inseguranças, que sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Sua presença o acalmava de formas que ele nunca poderia explicar. Ela, que não possuía os mesmos privilégios, que enfrentava os desafios da vida com coragem, agora se mostrava como alguém capaz de compreendê-lo de uma maneira única. A pureza de Lúcia como um reflexo da verdadeira felicidade. Enquanto o dia se transformava em noite e as luzes da cidade começavam a brilhar, Lúcia revelava mais sobre como encontrava felicidade nas pequenas coisas. Falava sobre como a natureza, um sorriso de alguém, uma manhã tranquila, a levavam a um estado genuíno de alegria, algo que não podia ser comprado. Para Lúcia, a verdadeira felicidade não estava nas coisas materiais ou na fama. Estava nos momentos simples, mas profundos, como o prazer de terminar um dia de trabalho e pensar em suas pinturas, ou no simples prazer de observar uma árvore crescer no jardim de sua casa. Ricardo, que sempre acreditou que a felicidade vinha das conquistas externas, agora se via desafiado por essa visão de vida. Como poderia uma mulher como Lúcia, sem riquezas, encontrar tanta felicidade nas pequenas coisas, enquanto ele, com todo o dinheiro e poder, se sentia vazio por dentro? A resposta estava diante dele o tempo todo. Lúcia possuía uma pureza e uma simplicidade que ele nunca encontrou em sua própria vida. Para ela, a felicidade vinha de dentro, algo que o mundo não podia vender nem tirar. Nos momentos que compartilhavam, entre conversas simples e olhares que diziam mais do que as palavras podiam expressar, Ricardo começou a perceber que a verdadeira felicidade, a verdadeira conexão, não estava nas coisas materiais. Estava em algo muito mais profundo, algo que ele começava a descobrir em Lúcia. Mas essa descoberta também trazia consigo o medo de que, ao seguir seu coração, ele perderia tudo o que havia conquistado. Não se esqueça de curtir este vídeo se está sendo cativado pela história de Ricardo e Lúcia. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações e deixe um comentário com suas impressões. O que você pensa sobre a relação deles? Estamos curiosos para saber de onde você está assistindo e o que você gostaria de ver no próximo capítulo. Acompanhe a próxima parte desta história emocionante. Quando Ricardo começou a planejar momentos ao lado de Lúcia, fora do ambiente de trabalho, ele nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Tudo parecia estar indo bem. As conversas entre eles se tornavam cada vez mais longas e sinceras. Seus encontros secretos, as caminhadas por parques tranquilos e os jantares discretos lhe davam a chance de conhecê-la além de sua função como faxineira. Para ele, Lúcia representava tudo o que ele havia procurado, sem nem perceber. Sua autenticidade, bondade e a simplicidade com que via o mundo eram um refúgio do barulho e da superficialidade que definem sua vida cotidiana. Porém, à medida que o amor entre eles se tornava mais forte, também surgiam novos riscos. Os murmúrios começaram a aumentar.
Não era só o olhar de pessoas desconhecidas nas redes sociais. A crítica social começava a se infiltrar em cada canto da vida deles. Os olhares desdenhosos dos outros, as vozes se levantando contra o relacionamento deles, as suposições sobre as intenções de Lúcia começaram a manchar o que, para eles, era uma relação pura, cheia de esperança e sem rótulos. Quanto mais o relacionamento se tornava visível, mais Ricardo percebia que o mundo não estava disposto a aceitar o que ele tinha encontrado. A crítica das redes sociais, comentários e julgamentos. O primeiro sinal de que as coisas estavam mudando foi uma foto dos dois, tirada sem o consentimento deles, que apareceu nas redes sociais. Ricardo havia sido muito cuidadoso no começo, tentando manter o relacionamento em segredo. Mas, nessa ocasião, uma foto dele e Lúcia caminhando juntos pelo centro da cidade, sem se preocupar com as aparências, foi o suficiente para que os comentários começassem a aparecer. As pessoas começaram a questionar a moralidade do relacionamento deles. Os seguidores de Ricardo, aqueles que sempre o viam como o homem de sucesso e milionário, não conseguiam entender como um homem como ele poderia estar com alguém tão normal. Lúcia rapidamente foi rotulada como uma mulher interessada. Os comentários não demoraram a chegar. Ela só está com ele por causa do dinheiro. Certeza que ela está usando ele para limpar o caminho até o topo. É uma vergonha que ele, um homem tão bem-sucedido, se rebaixe a isso. A crítica não veio apenas de desconhecidos, mas também de pessoas mais próximas, como amigos de Ricardo, que lhe aconselhavam a terminar com ela antes que fosse tarde demais. Os julgamentos sobre a relação deles começaram a aumentar e a incerteza passou a tomar conta de Ricardo. Até que ponto seus sentimentos eram reais, se o mundo inteiro parecia ser contra o que ele sentia? Ricardo se sentou em seu escritório, olhando a tela do celular. As palavras escritas por pessoas que ele nem conhecia doíam mais do que ele imaginava. Foi nesse momento que ele entendeu o que Lúcia devia estar sentindo. A sociedade não queria ver a verdade, apenas o que lhes convinha, e não estavam dispostos a aceitar um amor que não se encaixava nos moldes que criaram. A aparência e o status pareciam ser os valores mais importantes, e a sinceridade do que eles compartilhavam parecia ser uma ameaça a esse sistema. O olhar de julgamento da família de Ricardo. O primeiro grande golpe veio quando sua mãe, ao descobrir o relacionamento de Ricardo com Lúcia, reagiu com uma fúria que ele jamais anteciparia. Ele sempre teve uma relação próxima com ela, mas quando contou que seu coração agora pertencia a uma mulher humilde, a decepção foi imediata. Sua mãe, a quem sempre desejou agradar, não olhou para ele com orgulho. Ao contrário, sua expressão de desaprovação foi clara. O que você está fazendo, Ricardo, vai se rebaixar a esse nível. Você é um homem de respeito, tem tudo ao seu alcance. Não pode estar com ela, disse ela com um tom firme, quase como se estivesse o repreendendo. As palavras de sua mãe o atingiram com a mesma intensidade das críticas externas. Ela o lembrou de que ele tinha muito a perder, de que deveria pensar na família, no legado, no que os outros iriam pensar. A pressão da mãe, de sua própria família, o fez sentir-se aprisionado, como se cada passo que ele desse fosse observado, julgado e mal interpretado. Ela não é para você, Ricardo. Pense no que você está fazendo. Você tem o mundo aos seus pés e essa mulher não é mais do que ninguém. Não pode arruinar tudo por ela, insistiu. Embora Ricardo quisesse defender Lúcia, o peso das expectativas familiares era algo difícil de suportar. Ele se sentia dividido, como se o amor por ela estivesse sendo questionado pelas mesmas pessoas que sempre foram seu pilar. Deveria ele seguir em frente e desafiar tudo o que conhecia? Ou ceder à pressão e deixar Lúcia para trás? Lúcia e o medo da rejeição. Enquanto Ricardo lutava contra a desaprovação de sua família e as críticas da sociedade,
Lúcia se via presa em seus próprios medos. Embora ele lhe dissesse o tempo todo que não se importava com o que os outros pensavam, ela não conseguia deixar de se sentir vulnerável. As críticas, as suposições sobre suas intenções com Ricardo, faziam com que ela se sentisse como uma impostora, alguém que nunca seria o suficiente para ele. Lúcia temia ser vista como uma mulher interessada no dinheiro e não no amor verdadeiro. Ela sentia um aperto no coração ao pensar que Ricardo poderia, em algum momento, deixá-la por causa da pressão social. Não queria ser um peso para ele, não queria que seu relacionamento os destruísse. Ela sabia que seu lugar na sociedade não estava no nível dele, mas o amor que sentia por ele era genuíno. No entanto, não podia evitar se questionar se ele algum dia realmente a veria como sua igual, se seria suficiente para ele. O medo de perdê-lo a atormentava, e a incerteza de como o mundo os veria só aumentava sua insegurança. Muitas vezes, Lúcia se encontrava sozinha, observando a cidade da janela de seu apartamento, se perguntando se tudo o que sentiam realmente conseguiria superar os preconceitos que enfrentavam. Ela se sentia pequena, como se a sociedade estivesse esmagando-a sob o peso de suas expectativas. O dilema de Ricardo: será que o amor pode vencer o mundo? Foi nesse momento que Ricardo começou a questionar profundamente tudo o que havia construído. De que adianta todo o seu sucesso, todo o dinheiro, se ele não pode ser feliz com a mulher que ama? A pressão de sua família, o julgamento da sociedade e a crítica constante o faziam se sentir mais solitário do que nunca. Em vez de aproveitar o que tinha, ele se sentia preso pelas expectativas dos outros. Quanto do que havia conquistado realmente o definia como pessoa? Quanto da sua vida era realmente dele? Então, em uma noite, enquanto olhava para Lúcia, ele decidiu que não poderia mais viver de acordo com as expectativas alheias. Ele decidiu que, se o mundo não podia entender o amor que ele sentia por ela, então ele mesmo mudaria o mundo. Não poderia deixar que o medo e o preconceito controlassem sua vida. O verdadeiro amor não deveria ser condicionado pelo dinheiro, status ou normas sociais. O amor, se fosse genuíno, deveria ser a coisa mais importante. E com essa decisão, Ricardo se preparou para enfrentar o que fosse necessário, disposto a desafiar os preconceitos e viver sua vida da maneira que realmente queria, ao lado da mulher que amava. Não se esqueça de curtir este vídeo se está sendo tocado pela jornada emocional de Ricardo e Lúcia. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações e deixe um comentário com seus pensamentos. O que você acha dos preconceitos que enfrentam? Como acha que eles reagirão à pressão social? Compartilhe com a gente de onde você está assistindo e suas impressões sobre a história. Após semanas de luta interna e constante pressão social, Ricardo e Lúcia finalmente chegaram a um ponto crucial. O relacionamento deles, embora genuíno e profundo, estava sendo ameaçado pelos preconceitos e pelas expectativas que os outros impunham. No entanto, o que nenhum dos dois esperava era que, no meio de toda essa turbulência, uma revelação surpreendente mudaria completamente o rumo das suas vidas. Era um dia comum, quando Lúcia, durante uma conversa tranquila em seu apartamento, decidiu contar a Ricardo um segredo que ela havia guardado por anos. O que parecia uma simples confissão, rapidamente se transformou em uma verdade que alteraria toda a percepção de Ricardo sobre ela e sobre o que ele pensava conhecer de sua vida. O segredo da família de Lúcia. Com uma mistura de nervosismo e determinação, Lúcia revelou a Ricardo uma parte de sua história que havia permanecido oculta. "Eu não sou só uma faxineira", disse ela com a voz trêmula. "Minha família nem sempre foi como parece." Ricardo, surpreso, a ouviu em silêncio, sem saber o que esperar. Lúcia começou a contar como, anos atrás, sua família havia sido uma das mais respeitadas e ricas da cidade. No entanto, tudo mudou quando um escândalo de corrupção devastou a fortuna da família, deixando-os em ruínas.
a corrupção dos altos escalões, o desvio de dinheiro que destruiu o nome deles, forçou-os a fugir, a se esconder. Lúcia, sendo ainda uma criança na época, teve que ver tudo o que conhecia desaparecer em poucos dias. Para evitar ser associada ao escândalo e com medo de ser vista como uma pessoa interessada por sua herança, Lúcia decidiu viver uma vida simples. Mudou-se para um bairro modesto, escondeu seu verdadeiro sobrenome e começou a trabalhar como faxineira em diversos lugares, longe dos olhares curiosos e dos julgamentos de quem achava que, por ser de uma família rica, ela estava apenas atrás do dinheiro e status dos outros. Lúcia confessou que durante todo esse tempo temia que sua verdadeira identidade fosse descoberta. O medo de ser julgada como uma pessoa superficial, alguém que não merecia amor por causa de seu passado, a fez tomar a decisão de se esconder. Ricardo e o choque da revelação. Ricardo, incrédulo, ouvia atentamente cada palavra de Lúcia. À medida que a história dela ia se desenrolando, ele percebeu o quanto havia sido rápido em julgá-la. Durante todo aquele tempo, ele acreditava que Lúcia era apenas uma mulher humilde, mas agora entendia que havia muito mais nela do que ele imaginava. Ele percebeu que seu julgamento, baseado nas primeiras impressões, estava completamente errado. Nunca imaginou que alguém tão forte e admirável poderia esconder-se por trás de uma fachada tão simples. Lúcia não só havia perdido tudo, mas teve a coragem de reconstruir sua vida de maneira honesta, longe dos luxos e da vaidade, escolhendo a dignidade acima de tudo. Essa revelação abalou profundamente Ricardo. Ele, que passou a vida inteira tentando manter uma imagem impecável, tentando provar seu sucesso por meio das aparências, percebeu que havia negligenciado o mais importante na vida de uma pessoa: o caráter. Lúcia escolheu viver com honestidade e humildade, mesmo depois de perder tudo. Sua decisão de viver uma vida simples, longe dos holofotes, conferia-lhe uma grandeza que Ricardo não soubera valorizar antes. Naquele momento, ele entendeu que o verdadeiro valor das pessoas não estava no seu status ou no que os outros pensavam delas, mas na força de sua alma e na sinceridade de seus atos. A reviravolta que muda tudo. A revelação de Lúcia não só alterou a percepção de Ricardo sobre ela, mas também mudou tudo o que ele acreditava sobre a vida e o amor. Agora ele a via com outros olhos, com respeito e admiração. Lúcia não era apenas uma mulher que havia sofrido, mas alguém que tomara o controle de seu destino. Alguém que encontrou uma forma de viver sem depender de dinheiro ou fama. Alguém que não permitiu que o mundo a definisse pela sua origem. Para Ricardo, essa nova Lúcia se tornava ainda mais impressionante e admirável do que antes. Ricardo começou a se perguntar quantas vezes ele havia julgado as pessoas pela aparência ou pelo que a sociedade pensava delas. Foi nesse momento que ele percebeu que sua própria vida foi marcada pelo medo do julgamento externo, pela necessidade de ser aceito pelas pessoas erradas. Lúcia, em sua simplicidade e coragem, lhe mostrou o que realmente importava. O verdadeiro amor não se baseia na riqueza ou nas expectativas sociais, mas na conexão genuína entre duas pessoas, na coragem de ser quem realmente somos, sem importar o passado. Para Lúcia, o descobrimento de sua verdadeira identidade foi um peso que ela carregou por anos, mas também uma libertação. Sabia que agora Ricardo a via com outros olhos, que não havia mais dúvidas sobre suas intenções. O amor que havia crescido entre eles era real, e o fato de Ricardo tê-la aceitado sem hesitar, apesar de tudo o que ela havia escondido, fez com que ela sentisse que finalmente poderia ser ela mesma, sem máscaras e sem o medo da rejeição. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você se emocionou com essa revelação. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder o que vem a seguir. Deixe um comentário com suas impressões sobre o que acabou de acontecer.
O que você acha da verdadeira história de Lúcia? Como você acha que isso afetará o relacionamento deles? Conte-nos de onde você está assistindo e compartilhe sua opinião. Após a revelação sobre a verdadeira identidade de Lúcia, Ricardo se sentiu como se o mundo inteiro tivesse dado uma guinada inesperada. Sua visão sobre ela, sobre a vida e sobre si mesmo mudou em questão de minutos. Agora, ele entendia que a mulher por quem ele estava se apaixonando não era apenas alguém incrivelmente forte e admirável, mas também alguém que havia escolhido viver com autenticidade, apesar de tudo o que havia perdido. Mas embora seu coração desejasse estar com ela, as correntes das expectativas sociais ainda o mantinham preso. A pressão para manter a fachada que ele havia construído ao longo dos anos não desaparecia tão facilmente. Ricardo se encontrava dividido entre dois mundos: o da alta sociedade, que esperava que ele mantivesse seu status e sua imagem, e o do amor verdadeiro que sentia por Lúcia, uma mulher que o fazia se sentir mais livre e mais ele mesmo do que qualquer outra pessoa. A batalha interna de Ricardo era feroz. Por um lado, ele temia ser julgado e perder seu lugar no círculo social que tanto valorizava. E por outro, sentia que estava perdendo a mulher que realmente amava, aquela que o havia mostrado o que significava ser genuíno. O peso das expectativas sociais. Uma noite, Ricardo se sentou em seu escritório, olhando a cidade através da janela. O barulho da rua parecia distante, como se não tivesse nada a ver com ele. Em sua mente, passavam imagens de todas as pessoas que o haviam rodeado ao longo da vida. Sua família, seus amigos, os sócios de sua empresa, todos esperavam que ele fosse o mesmo de sempre. Esperavam que ele mantivesse sua posição de poder, sua imagem de homem bem-sucedido e milionário. A pressão externa era constante. Todos os olhos estavam sobre ele, julgando-o, esperando que se comportasse conforme o roteiro que haviam escrito para ele. Mas enquanto refletia sobre tudo isso, algo dentro de Ricardo começou a se quebrar. De que adianta ser o homem que todos esperam se ele não pode ser feliz? De que vale ter todo o dinheiro do mundo se ele não pode ser autêntico? Se não pode estar com a pessoa que realmente ama? As expectativas externas o haviam roubado a oportunidade de ser ele mesmo, de viver uma vida que realmente tivesse sentido. Era como se ele estivesse preso em uma jaula dourada, cheia de luxos, mas vazia por dentro. A mudança interna, coragem para ser autêntico. Uma tarde, após um longo dia de trabalho, Ricardo e Lúcia se encontraram em seu apartamento, como de costume. Dessa vez, no entanto, ele não conseguiu mais esconder o que sentia. Sentou-se à sua frente, com os olhos cheios de incertezas, e lhe confessou tudo o que passava em sua mente. Ele falou sobre seus medos, sobre a pressão de sua família, sobre o olhar da sociedade sobre ele e como tudo isso o estava consumindo por dentro. Lúcia, com sua calma habitual, o olhou sem julgá-lo. "Ricardo, por que você se importa tanto com o que os outros pensam?", disse ela suavemente. "Se você não pode ser você mesmo, de que adianta tudo o que você tem? O verdadeiro valor de uma pessoa está no seu coração, não no que ela tem ou no que os outros pensam dela." As palavras de Lúcia penetraram profundamente em Ricardo. Ela estava certa. Ele havia vivido sua vida pelos outros e não por si mesmo. O medo do julgamento e a busca pela aceitação dos outros o haviam mantido prisioneiro de uma vida que não era a sua. Ele precisava se libertar disso. Precisava tomar a decisão de ser autêntico, de viver para ele, não para cumprir as expectativas de uma sociedade que não o conhecia verdadeiramente. Foi então que, pela primeira vez na vida, Ricardo encontrou a coragem de deixar de lado suas inseguranças e medos. Decidiu colocar seus sentimentos acima do que os outros pensavam. Decidiu que, embora fosse perder muitas coisas, não perderia o mais importante, a si mesmo e a Lúcia. A conquista da felicidade verdadeira.
A decisão de Ricardo de deixar de lado as expectativas sociais e assumir publicamente seu relacionamento com Lúcia foi um marco não apenas em sua vida, mas também em sua alma. Pela primeira vez, ele percebeu que a verdadeira felicidade não estava nas riquezas ou no status. A verdadeira felicidade estava no amor, na conexão genuína com outra pessoa. Alguém que o aceitava sem condições, sem julgá-lo pelo que tinha, mas pelo que realmente era. Ricardo começou a tomar ações concretas para mudar sua vida. Parou de comparecer a eventos sociais que só alimentavam seu ego e sua imagem, e passou a investir mais tempo com Lúcia, aproveitando os pequenos momentos juntos, sem se preocupar com o que a sociedade esperava dele. À medida que seu relacionamento com ela crescia, também crescia sua compreensão sobre o que realmente importava na vida. O amor de Lúcia lhe ensinou o que ele nunca aprendeu em todo o tempo de riqueza e sucesso: que o dinheiro não compra a felicidade, que o valor de uma pessoa não é medido pelo que ela possui, mas pelo que ela dá, pela sinceridade de suas ações e pelo coração que oferece. Ricardo entendeu que o que realmente importava na vida era estar com alguém que o aceitava como ele era, alguém com quem ele podia ser ele mesmo, sem medo do julgamento, sem a necessidade de agradar a mais ninguém. Finalmente, Ricardo e Lúcia encontraram uma nova forma de viver. Uma vida que não era marcada pelas expectativas sociais ou pelo medo da rejeição, mas pela autenticidade e pelo amor verdadeiro. Juntos, começaram a construir uma nova vida, livres das correntes do passado, com a certeza de que, embora o mundo não os compreendesse, o amor deles era mais do que suficiente. Não se esqueça de curtir este vídeo se está emocionado com a transformação de Ricardo. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Deixe um comentário com seus pensamentos. O que você acha da decisão de Ricardo? Acha que é fácil romper com as expectativas da sociedade? Conte-nos de onde está assistindo e compartilhe sua opinião. O amor entre Ricardo e Lúcia havia superado muitos obstáculos. Juntos, enfrentaram críticas sociais, os preconceitos da família e as expectativas impostas pela sociedade. Contudo, como acontece em toda grande história de amor, uma última prova estava por vir. O que parecia perfeito agora seria desafiado por uma situação que colocaria em risco não só a estabilidade de Ricardo, mas também o relacionamento dele com Lúcia. A empresa de Ricardo, que antes era uma das mais poderosas do mercado, estava enfrentando uma grave crise financeira. Decisões difíceis precisavam ser tomadas e Ricardo sabia que cada uma delas poderia afetar tudo o que ele havia conquistado, incluindo o amor que compartilhava com Lúcia. A situação o forçava a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O dilema moral: sucesso ou amor? A crise na empresa de Ricardo piorava a cada dia. As dívidas se acumulavam e os investidores pressionavam por medidas drásticas. Ricardo se via diante de duas opções difíceis: salvar a empresa, investindo grandes quantias de dinheiro e arriscando ainda mais seu status no mundo dos negócios, ou abandonar tudo e começar uma vida mais simples ao lado de Lúcia, longe da pressão, do dinheiro e da aparência de riqueza. Ricardo passou noites em claro, refletindo sobre o que realmente queria. Por um lado, sabia que manter a empresa e sua posição no topo lhe garantiria segurança financeira e influência no mercado. Mas por outro, ele também sabia que seguir esse caminho significaria viver uma vida vazia, tentando manter uma fachada que ele já não desejava. Lúcia, como sempre, estava ao seu lado. Embora não dissesse muito, sua presença o acalmava. Ricardo temia que as dificuldades financeiras que estava enfrentando pudessem ser demais para o relacionamento deles. Ele se perguntava se Lúcia continuaria a amá-lo da mesma forma se ele perdesse tudo o que havia conquistado.
Seriam capazes de continuar felizes se o mundo material se desmoronasse? Após muitas horas de reflexão, Ricardo chegou a uma conclusão. O sucesso não se mediria pela riqueza nem pelo poder. O verdadeiro sucesso era ser feliz ao lado de quem amava, sem se importar com o que o mundo pensava. Ele decidiu que, se fosse necessário, abriria mão de sua fortuna e status para viver um amor genuíno ao lado de Lúcia. Sabia que isso significaria renunciar a tudo o que conhecia, mas ao mesmo tempo entendeu que havia encontrado algo muito mais valioso, um amor profundo e verdadeiro. A lealdade de Lúcia, sua fé no amor deles. Enquanto Ricardo lutava com seu dilema, Lúcia se mantinha firme ao seu lado. Ela sempre acreditou no poder do amor entre eles, convicta de que nada poderia separá-los. Para ela, riqueza ou pobreza não eram importantes. O que realmente importava era estar com Ricardo, tal como ele era, independentemente das circunstâncias. Lúcia nunca pediu nada material a Ricardo. Ela amava o homem que ele era quando estava com ela, sem os luxos ou as expectativas externas. Ao longo de todo o relacionamento, Lúcia demonstrou uma lealdade inabalável, apoiando Ricardo em cada uma de suas inseguranças e medos. Ela sabia que o que realmente importava era o amor que compartilhavam, e estava disposta a enfrentar qualquer dificuldade ao seu lado, sem se importar com o que acontecesse. O sacrifício necessário para um amor duradouro. Finalmente, ambos chegaram à conclusão de que, para que seu relacionamento sobrevivesse e prosperasse, precisariam fazer sacrifícios. Não se tratava apenas das dificuldades materiais, mas de algo mais profundo. Viver de acordo com o que realmente importava, sem as pressões externas. Ambos sabiam que, às vezes, é necessário sacrificar o material para preservar o que é verdadeiramente importante. Ricardo compreendeu que, ao longo de sua vida, procurou felicidade nas coisas que podia comprar. No entanto, com Lúcia ao seu lado, ele descobriu que a verdadeira felicidade não dependia de sua fortuna ou status. O amor genuíno, a conexão autêntica que eles tinham, era o que realmente importava. Nesse momento, Ricardo entendeu que o sacrifício de abandonar sua riqueza seria insignificante diante da recompensa de viver uma vida verdadeira e plena com Lúcia. Juntos, decidiram que o importante era estarem juntos, viver uma vida baseada no amor e na honestidade, e que tudo o mais não passava de um acessório que poderiam deixar para trás sem medo. Sabiam que, embora enfrentassem muitas dificuldades no caminho, seu amor seria a força que os impulsionaria para a frente. Finalmente, Ricardo e Lúcia tomaram a decisão de estar juntos, independentemente das circunstâncias, e começaram uma nova vida, baseada no que realmente importava: o amor genuíno, a felicidade e a autenticidade. Não se esqueça de curtir este vídeo se você está emocionado com a decisão de Ricardo de colocar o amor acima de tudo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ative o sininho para não perder o que vem a seguir. Deixe-nos um comentário com suas impressões. O que você acha da decisão de Ricardo? Acredita que é fácil renunciar a tudo por amor? Conte-nos de onde está assistindo e compartilhe sua opinião. Após superarem inúmeros obstáculos e enfrentarem as provas mais difíceis, o amor entre Ricardo e Lúcia emergiu mais forte do que nunca. O que começou como um relacionamento improvável, desafiado pelas expectativas sociais, as diferenças de classe e as pressões familiares, agora se tornava um símbolo de resistência, autenticidade e superação. O caminho até a felicidade deles não foi fácil, mas ao final perceberam que o verdadeiro tesouro não estava na riqueza material, mas no amor que compartilhavam. Ricardo, depois de renunciar à sua vida de luxo e poder, encontrou em Lúcia uma nova razão para viver: ajudar os outros.
decidiu dedicar sua vida a causas mais nobres, afastando-se do mundo dos negócios para se juntar a Lúcia em um projeto que buscava mudar a vida de pessoas que, como ela, viviam marginalizadas pela sociedade. Juntos, fundaram uma ONG que se tornou um farol de esperança para milhares de pessoas em situações semelhantes às que Lúcia viveu em sua juventude. A ONG, que inicialmente era apenas uma ideia, se transformou em uma plataforma para quebrar barreiras sociais, oferecendo apoio a pessoas de todas as classes sociais que lutavam por um futuro melhor. Construindo uma nova vida, um amor que transforma. A vida de Ricardo e Lúcia começou a mudar de forma significativa. Longe da mansão luxuosa e dos luxos que anteriormente definiam a vida de Ricardo, o casal se dedicou a trabalhar lado a lado no novo projeto. Não estavam apenas ajudando os outros, mas também estavam construindo uma nova vida juntos, uma vida simples, mas cheia de propósito. Ricardo já não se via mais como um empresário de sucesso, mas como alguém que podia fazer a diferença no mundo. Alguém que havia encontrado sua verdadeira vocação ao lado da mulher que amava. Por meio da ONG, começaram a oferecer programas de educação, apoio psicológico e recursos básicos para pessoas que, como Lúcia, haviam sido marginalizadas pela sociedade. Lúcia, com sua visão única sobre o que significava ser verdadeiramente feliz, tornou-se a força motriz por trás do projeto. Sua história de vida, suas lutas e sua capacidade de manter a esperança, mesmo quando tudo parecia perdido, inspiraram todos que conheceram sua trajetória. Lúcia ensinou aos outros que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se é e no que se dá aos outros. Seu altruísmo se tornou a alma da ONG, e Ricardo logo percebeu que a mulher que conhecera, aquela que começara sua vida como faxineira, agora era a verdadeira líder de sua vida e de seu futuro. O impacto de sua história nas pessoas ao redor. À medida que a ONG crescia, também crescia o impacto de sua história. Milhares de pessoas se viam refletidas na trajetória de superação de Ricardo e Lúcia. O exemplo de amor, sacrifício e coragem do casal mostrou a todos que não importa de onde você vem ou quanto tem. O que realmente importa é a autenticidade e a disposição para lutar pelo que é certo. Sua história inspirou aqueles que estavam presos nas armadilhas das expectativas sociais, mostrando que é possível ser feliz e autêntico, independentemente das barreiras de classe ou das pressões externas. As histórias das pessoas que se beneficiavam da ONG começaram a ser divulgadas nos meios de comunicação, e as pessoas começaram a perceber o impacto real que Ricardo e Lúcia estavam tendo em suas vidas. A ONG não apenas ajudava as pessoas a melhorar sua situação econômica, mas também lhes oferecia algo muito mais valioso: a oportunidade de reconstruir suas vidas a partir de uma perspectiva de esperança e empoderamento. A conexão genuína que Ricardo e Lúcia compartilhavam se tornou um farol de luz para todos que estavam lutando por um futuro melhor. O casal demonstrou que o verdadeiro amor tem o poder de transformar não apenas as vidas das pessoas envolvidas, mas também as vidas de todos ao seu redor. Final feliz e merecido, justiça poética no amor. Após anos de lutas, sacrifícios e trabalho incansável, Ricardo e Lúcia finalmente encontraram a paz e a felicidade que sempre procuraram. O amor que compartilhavam se tornou um verdadeiro refúgio, e sua relação, construída sobre honestidade, respeito e dedicação mútua, estava agora mais sólida do que nunca. Eles haviam deixado para trás as pressões da alta sociedade, o medo do julgamento externo e as inseguranças que os haviam limitado. Mas a verdadeira vitória não estava apenas no fato de que agora podiam viver uma vida tranquila, livres das correntes do passado. A verdadeira vitória estava no modo como o amor deles havia transcendido as barreiras sociais e tocado as vidas de milhares de pessoas. Ricardo e Lúcia
não apenas encontraram sua felicidade, mas ao fazer isso, ajudaram outros a encontrar a deles. Por meio da ONG, começaram uma revolução silenciosa, mudando a vida daqueles que, assim como eles, haviam sido invisíveis para a sociedade. O final de sua história não foi apenas um final feliz para os protagonistas, mas também uma justiça poética que se estendeu além de sua própria história. Eles demonstraram que o verdadeiro final feliz não está na riqueza ou no status, mas na capacidade de amar sem restrições, de viver com integridade e de lutar por um futuro melhor. O amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer barreira social. E juntos, demonstraram que quando duas pessoas se amam genuinamente, podem superar qualquer obstáculo. Não se esqueça de curtir este vídeo se está emocionado com a vitória de Ricardo e Lúcia. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Deixe um comentário contando o que você achou dessa história. Você se inspirou? Conte-nos de onde está assistindo e compartilhe seus pensamentos sobre a incrível jornada deles.